Boa noite. É muito bom estarmos nesta noite de quinta-feira estudando a carta do apóstolo João. E eu quero, antes de nós começarmos a estudar o capítulo 1, orar com você. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós ministramos nesta noite mais uma vez a Tua palavra neste lugar, Pai. Cremos que ela é vida e ela transforma, ela liberta, ela faz aquilo que te apraz. Portanto, que ao estudarmos, Senhor, esse primeiro capítulo e esses assuntos tão relevantes, eu, juntamente com a Tua igreja, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. A primeira epístola de João, a partir do capítulo 1, João está nos motivando a vivermos a realidade da vida cristã, gente. Então, o treinamento diário da vida cristã é fundamental. E a gente precisa viver o Evangelho de Jesus como Ele nos ensinou. E a primeira coisa que a gente vai aprender é que, apesar de ter sido escrito há tanto tempo, mais ou menos ali no século, no ano 90, João escreveu essa carta. Ela trata de algo tão relevante, tão contemporâneo, a vida cristã, a vida do cristão, como o cristão precisa responder agora após o novo nascimento, sendo uma nova criatura, vivendo a realidade da nova criatura. Agora nós, como igreja, nós temos uma missão, nós temos um propósito de vida da visão de Deus e do Evangelho, e temos um destino. E estamos aqui nessa terra para contagiar positivamente e mostrar o amor de Deus a toda a criatura. Então, João descobriu que as coisas e as emoções não oferecem uma realidade que pudesse satisfazê-lo, mas que toda a realização pessoal de João e da igreja estava centrada, e ele só poderia encontrar essa realização na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, João começa no capítulo 1, trazendo algumas verdades importantes para a gente. A gente sabe muito bem que Deus sempre teve o prazer de ter comunhão conosco. Começou essa comunhão lá no princípio, no livro de Gênesis, capítulo 1 em diante. Deus está lá, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, governe ele sobre os animais, sobre a terra, sobre tudo. E diz mais, gente, que logo depois Deus deu domínio e poder para esse homem, e todo dia, na viração do dia, Deus se apresentava ao homem e vinha ali bater um papo com o homem, e todos os dias havia um relacionamento e comunhão. Esse é o prazer de Deus com a sua criação, cada um de nós. Então, Deus se revelou na criação, e quando Ele se revela na criação, Ele já estava ali revelando o seu amor, revelando a sua vontade, revelando o seu desejo. E na primeira epístola de João, essa carta, o apóstolo nos adverte, gente, para não darmos ouvido aos falsos mestres que mentem sobre Jesus. Ok? E então a gente precisa ter conhecimento da palavra para que, diante desse conhecimento, a gente não seja enganado. E esse é um dos motivos fundamentais que a gente tem essa escola de liderança. Que você possa estar
a cada encontro, né, cada reflexão, cada estudo, sendo edificado e fortalecido na verdade da palavra de Deus, ok? Então, tamanha é a seriedade da questão das falsas doutrinas que João também escreve sobre isso na sua segunda carta. Nós veremos isso, né? Então está lá na segunda carta no versículo 9 e 10, né? E ele deixa claro para a gente, né, que essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, eles têm um motivo, eles têm um desejo: nos afastar da verdade. Através do engano, o inimigo tenta de todas as formas nos tirar da rota, do destino, do nosso caminho, ok? Então, e aí João começa falando, né, na carta, né, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo. Ele começa dizendo para a gente sobre a Trindade, né, que nós precisamos crer, né, no poder de Deus, nós precisamos crer na obra consumada da cruz. E agora, vivendo a nova aliança, essa natureza de Cristo que habita em nós é revelada a cada um de nós pela presença do Espírito Santo, ok? Então, isso é importante. Nós precisamos também saber, gente, que Cristo, o Espírito Santo, o nosso Deus, são um único Deus, né? A doutrina da Trindade, ela não separa em três deuses. É um único Deus, né, habitando em nós, vivendo em nós, ok? Todo aquele que crê em Jesus, diz o apóstolo João, é nascido de Deus. Então, começa ele já orientando a gente, falando sobre isso, né? Falando sobre a vida eterna que nós, nascidos de Deus, conquistamos e recebemos por Jesus Cristo e por sua obra consumada da cruz. E precisamos ter essa certeza, a certeza que mora no nosso coração, de que somos filhos de Deus, de que já vivemos a realidade do reino de Deus aqui nessa terra, que andamos na luz, né? E precisamos então, como filhos de Deus, nascidos de Deus, não darmos mais vazão à natureza velha que habitava em nós, né? Então a gente não deve mais praticar nenhuma daquelas obras que estão elencadas lá em Gálatas, quando nós estudamos as obras da carne e as obras do Espírito. Então, você, se quiser, dá um pulinho lá na carta do apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, e você vai ver isso claramente, né? Onde ele chega dizendo assim, ó, andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne, porque as obras da carne militam contra o espírito, né? Mas você, andando em espírito, renovado, cheio da verdade, da presença do Espírito Santo, você não viverá de forma alguma ações da velha natureza. E o pecado não terá domínio sobre nós, ok? Então os filhos de Deus, eles amam um ao outro, eles amam o Pai, eles amam o Filho, e eles não aceitam as pressões do mundo. Gente, o mundo jaz no maligno, e você não pode aceitar a pressão do mundo sobre a tua vida. Você é filho de Deus, você é regido pela Constituição do Reino de Deus. Então isso é muito importante, né? E nós, como nascidos de Deus, né, nós temos essa certeza no nosso espírito, no nosso corpo, ok? Então, aquele que nasceu de Deus, né, ele deseja também anunciar essa boa notícia. Jesus é o Salvador. Em João ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então aquele que nasceu de novo,
ele tem esse desejo de semear essa verdade no coração das demais pessoas. Então faça isso. Então é importante que sejamos testemunhas, testemunhas que compartilham as verdades de Deus uns com os outros, com os nossos amigos, através da vida e da palavra regeneradora que é Jesus. E esse compartilhamento, gente, é importante porque a gente precisa nesse compartilhamento dizer para as pessoas, olha, nós temos comunhão com Deus e temos comunhão uns com os outros. Então isso nos mostra que, tendo comunhão uns com os outros, a natureza de Cristo está sendo revelada na vida da igreja. Bom, além da comunhão, a gente precisa semear e dizer para as pessoas, olha, nós temos a alegria que é eterna, a alegria que vem do Senhor, a alegria do Senhor. A comunicação é a resposta de Cristo para a solidão da vida. E a alegria é a sua resposta para o vazio da vida. Então é importante a gente saber disso, gente. E a gente passar essa verdade para as pessoas, E o pecado tenta de todas as formas trazer para as pessoas um peso, um jugo. E nós temos, como igreja do Senhor, a missão de levarmos a alegria. O pecado vai estar sempre trazendo infelicidade, vai estar sempre tentando trazer tristeza sobre a vida das pessoas, vai estar sempre fazendo com que as pessoas se encantem com os prazeres temporais dessa vida. Mas a gente sabe que tudo isso é passageiro e é fundamental a gente testemunhar a alegria que o mundo de fato precisa, a alegria que é capaz de reproduzir a vida eterna no nosso interior. João continua dizendo para a gente, que Cristo é o representante da igreja, Cristo é o Senhor da igreja. Isso você já sabe. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele declarou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Glória a Deus. E agora, ele intercede diante de Deus, João está falando isso para a gente, como sumo sacerdote, pedindo ao Pai todos os dias por nós, sendo o nosso advogado, sendo o nosso intercessor. E através da obra do Espírito Santo que hoje habita em você, você não tem mais como ser enganado, ok? Então não dê ouvido a nenhuma mentira, não aceite nenhuma mentira vinda do inferno, ok? Então é importante a gente, como igreja, saber que o engano vai estar sempre por aí, gente, mas que nós temos a verdade. Cristo é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ok? E nós sabemos como detectar a mentira, A gente sabe como identificar os falsos mestres. A gente sabe como ele vai agir, tentando evitar com que as pessoas cresçam no conhecimento da verdade e recebam toda a gama de mentira. João responde isso dizendo para a gente, o Espírito Santo que habita em nós é o nosso mestre, e é ele quem nos permite distinguir entre a verdade e a mentira, e a nos orientar a permanecermos em Cristo. O Espírito Santo é a proteção contra a ignorância, contra o engano e contra a falsidade. E a gente, ao longo desse estudo, a gente tem dito isso para você.
é fundamental, olhe para mim, é fundamental você, eu, a igreja, estarmos cheios do Espírito Santo. Volto a dizer para você aquilo que eu disse alguns minutos atrás. Andai em espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Nesse tempo, né, que estamos aí vendo tantos sinais da volta de Jesus, mais do que nunca, a gente precisa buscar a unção do Espírito Santo, buscar a presença do Espírito Santo, buscar a força que vem do Espírito Santo. E eu quero lembrar a você, quando nós iniciamos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos também poderiam ser chamados Atos do Espírito Santo. Quanta coisa sensacional a igreja fez naquele tempo, porque ela era totalmente dependente do Espírito Santo. Que nós, a igreja pós-moderna, sejamos também assim, gente, mais do que nunca, dependentes do Espírito Santo. Ok? Essa é a minha palavra para você, e eu oro todos os dias para que essa revelação, esse conhecimento que vem do Espírito Santo possa ser presente, crescente na sua vida, em o nome de Jesus. Ok? João continua dizendo para a gente, né, que a certeza ela é construída com verdade, né? Então, a verdade que é Jesus, né? Volto a dizer para você, João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, na medida que você vai conhecendo a verdade, na medida que você vai aprendendo os princípios da palavra de Deus, vivendo a nova aliança, você vai vivendo em obediência, em amor e praticando a verdade. Como filhos de Deus, né, nós obedeceremos os princípios da palavra em todo momento. A gente está vivendo aí esse tempo ainda, né, de home office, de muita gente ainda trabalhando em casa, e a gente tem escutado tanta coisa, gente. Lares que estão em pé de guerra, pessoas que não se conhecem mais, pessoas que não conseguem mais andar juntas. E por que isso? Simples. Porque falta a verdade, falta a obediência, falta o amor, falta a resiliência, falta uma vida de comunhão com Deus, gente. Sabe? Falta uma vida de comunhão com Deus. E isso é fundamental para que a gente possa crescer. Isso é fundamental para que a gente possa amadurecer. E a gente precisa entender, sabe, gente? Quando uma pessoa é nascida de Deus por meio da fé em Cristo, o Espírito Santo está na sua vida, ok? E ele habita em você. É óbvio que o Espírito Santo está falando contigo. É óbvio que o Espírito Santo está dizendo para você como você tem que tratar todas as pessoas que estão próximas de você. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que agora viver a natureza de Cristo. Viver em obediência, viver em amor e viver a verdade. E aí, gente, deixando a nossa mente sempre ser controlada pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 12, de 1 a 3, a gente sempre fala esse versículo, e ele precisa estar aí arraigado no seu coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela revelação da verdade que é a palavra de Deus, que transformai a vossa mente, né?
a renovação da mente, através da palavra de Deus, através da verdade de Deus. E é fundamental. Então você, com uma mente controlada pelo Espírito Santo, vai compreender toda a verdade. Ah, pastor, mas eu tenho os meus direitos. Ah, pastor, mas eu nasci assim. Você não é para viver sempre assim. Lembre-se, o seu maior inimigo não é o outro. O seu maior inimigo é você. E você precisa, como diz o apóstolo Paulo, mortificar as obras da carne. Mortificar as intenções da carne. Então, controlando a sua vida pela total dependência do Espírito Santo. Eu já preguei isso, vou repetir aqui. Vontade é uma coisa que dá e passa. Sentimentos vêm da sua mente. Cuidado! Não destrua todo o planejamento de Deus para a tua vida por uma vontade, por uma percepção mental, por um esgotamento mental. Não faça isso, por favor. Não erre o alvo. Mas olhe para Jesus. Olhando para Jesus, você vai viver a verdade. Olhando para Jesus, você não vai aceitar a mentira. Olhando para Jesus, você vai viver o amor e não o ódio. Olhando para Jesus, você vai ser obediente e nunca desobediente. Tudo isso você já tem, você já foi e já é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu sei disso. Só que como João fala bem claro aqui na sua epístola, a nossa vida cristã agora, de comunhão com Deus, gente, essa realidade da vida cristã, ela precisa ser, todos os dias, ser respondida por nós. E a gente precisa, então, negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, os nossos achismos e submeter a nossa carne à vontade e à natureza de Deus. Ok, gente? Faça isso. Ser um cristão verdadeiro que está em comunhão com Cristo, obedece a Deus. Ele não tem nenhuma desavença com seus irmãos. Ele não acredita na mentira. Ele é um filho que não aceita ser enganado. Ele é um cristão que descobre que comunhão é fundamental para a vida. João continua dizendo que nós precisamos então decidir viver desse modo. Decida, minha amiga, decida, meu amigo, a viver assim e você vai ser feliz. Sabe, toda carga, toda situação do pecado, da angústia, da ansiedade vai sair de você se você decidir andar na luz. Somente pelo Espírito Santo, mais uma vez, você vai fazer isso, tá? Então João diz isso bem claramente. Então você, cheio do Espírito Santo, você vai chegar a um nível... eu oro a Deus todos os dias para que a nossa igreja, e você que nos assiste, a gente chegue nesse nível, nesse patamar. É outro nível, um nível de amor, de comunhão, de graça, de bênção de Deus. E é esse o desejo de Deus na sua vida, na minha vida. Que a gente chegue a esse nível. Ok, gente? Entenda uma coisa, gente. No reino de Deus, a verdade é fundamental para mim e para a sua vida. No reino de Deus, nós precisamos viver sempre a verdade. Jesus concluiu uma obra perfeita por você e por mim. Ele cravou o pecado na cruz do Calvário. Ele agora representa você diante de Deus. E Ele está lá intercedendo por você e por mim todos os dias.
Portanto, não aceite o pecado. Não aceite as suas armações. Né? Não aceite. Pastor, mas se eu pisar na bola? Confesse. A confissão requer, né, uma clareza diante de Deus. E quando a gente confessa, a gente é liberado. Lembra de Davi? Eu vou deixar como lição aí o Salmo 51. E tem um texto também, Provérbios 28:13, que fala muito interessante a verdade para a gente. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ao caminhar na luz, então, somos capazes de ver a sujeira e tratar de removê-la da nossa vida. Se você pisou na bola com o seu patrão, você já sabe. Confessa, peça perdão. Se você fez isso com a sua esposa, com o seu filho, confessa a Deus e peça perdão a essa pessoa. Se você fez isso consigo mesmo, confesse a Deus e libere a sua vida em nome de Jesus, ok? O segredo da vitória, gente, está em andar na luz. E Jesus é a luz do mundo. Oh, aleluia, Jesus é a nossa luz. E a gente precisa andar na luz. Andar na luz significa ser honesto com Deus, honesto consigo mesmo, honesto com os outros, liberando perdão, de se andar na luz, obedecendo a palavra, obedecendo os princípios que estão na palavra de Deus. Andar na luz é a melhor receita para os cristãos que querem crescer. Andar na luz é obedecer a verdade e a revelação da palavra de Deus na sua vida e os seus mandamentos. Andar na luz é amar a Deus. Olha o que diz João 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então é fundamental, gente, a gente buscar esse outro patamar. Pois é, outro patamar. Você precisa sair dessa zona de necessidade apenas e ir além, buscando agora uma vida de relacionamento, de amor com os seus pais, com o seu Senhor, com Jesus Cristo. Andar na luz é para a gente demonstrar essa honestidade, esse amor, esse exemplo de vida com Jesus. Andar na luz é viver aqui na terra tendo Jesus como centro, como o orientador e o marco da nossa vida. Jesus nos ensinou isso claramente lá no Evangelho de João. E eu quero lembrar a você, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e assim vos será concedido. Ao andar na luz, gente, vivemos somente para agradar uma pessoa. Pastor, é minha esposa? É o meu patrão? São os meus filhos? Você andando na luz e amando a Deus, essas outras coisas serão uma consequência tranquila para você realizar na sua vida. Finalizando, gente, eu quero deixar para você Tiago 1:22. Sejamos não apenas faladores da palavra, mas também fazedores da palavra. Porque a vida, gente, deve condizer com as palavras. Não basta conhecer o linguajar correto. Também deve-se viver a vida correta. Que Deus te abençoe. Pense nisso e viva cheio da unção de Deus. Boa noite para você.